Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Pensando Educação, um programa da UCIP Pira 21, que é esta organização preocupada com o desenvolvimento sustentável em nossa cidade. Nós estamos, inclusive, agora lançando a terceira Agenda 21 para os próximos 10 anos, em todas as áreas de atuação de nossa cidade. Muitos piracicabanos participaram respondendo a pergunta: que cidade eu quero morar, né? Como eu quero Piracicaba daqui a 10 anos? Isso vale até também para a educação. Nós temos o apoio da TV Unimep e da Rádio Educativa FM de Piracicaba. Hoje nós temos o prazer de ter conosco a professora Luciana Rugoni Souza. A professora Luciana Rugoni Souza vai tratar conosco a redação do Enem. Como todos sabemos, o Enem é este exame para ingresso na escola pública em geral, ainda hoje, mas para o ingresso na universidade. É um exame nacional feito por todos os que têm interesse, mesmo alunos da escola particular. A professora Luciana, ela está hoje coordenando uma escola de redação chamada Criar Redação, e ela é uma especialista em linguística. Ela fez o curso de graduação em linguística na Federal de São Carlos, a UFSCar, e ela tem um mestrado em linguística na mesma universidade. E tem também experiências de redação, de correção de redação de vestibulares, uma rica experiência na área da redação, como esse processo de ingresso, né, da escola do ensino médio para a universidade. Luciana, é um prazer tê-la conosco hoje. Gostaria que você começasse falando do seu currículo, do seu curso, por que você fez linguística. Bom, o prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar de um tema tão relevante, né? Então, como o senhor já disse, né, eu sou formada em linguística, sou mestre em linguística lá pela UFSCar. E o gosto já é desde sempre, assim. Na escola já tinha o gosto pela leitura, pela escrita, e me encontrei nesse curso, e mais ainda especificamente na redação. Então, nessa minha caminhada, comecei a dar aulas de redação, né, em cursinhos pré-vestibulares, e com foco sempre, então, nos alunos que querem prestar um vestibular. E depois também comecei a fazer também correções de redações dos vestibulares. Perfeito, isso aí dá uma experiência por dentro, né? Isso, porque é os legal. critérios, aqui, só para dizer, na Unimep, eu fiz parte, eu coordenei esse processo da redação do vestibular, da redação em geral, da correção em geral, legal. na Unimep, e nós conseguimos construir aqui um critério objetivo para a correção da redação, que foi coordenado pelo curso de letras, que é um primor, né? Do ponto de vista, então, da objetividade. Então, quando alguém participa desse processo, conhece por dentro, né, os mistérios. Sim. E é sempre, acho que os critérios é sempre um desafio, porque na verdade é tornar objetivo aquilo que é totalmente subjetivo, que é o texto, né? Perfeito. Então Comecemos então, já que nosso tema é a redação do Enem, como é que funciona, eu diria a você, como é que a redação opera nesse exame do Enem? Bom, a redação do Enem, primeiro é importante falar a importância que ele tem, né? Primeiro, se você zerar a redação, você está fora, né, do processo, é eliminado. Né? E isso vale não só pensando no Enem para entrar numa universidade pública, mas também para conseguir bolsas, por exemplo, do FIES, para entrar em universidades particulares também. Né? Então, a redação ela tem um peso muito forte nesse sentido. A gente esquece disso, né? Que o Enem é também a porta de entrada dos critérios que estão ficando cada vez mais apertados, né, para conseguir a bolsa do FIES. Sim. Na escola particular, quando você não consegue ingressar na escola pública, cujas vagas são mais disputadas. Né? Exato. O Enem tem hoje esse papel. E eu diria assim a você, como alguém da área, que a pretensão do Enem, ele está conseguindo isso, é substituir, eliminar o vestibular do Brasil. Quer dizer, o Enem seja a única
um único acesso, esta prova, um único acesso à universidade brasileira, pública ou privada. Sim, e particularmente eu acho isso muito bom, né? Claro. Porque imagina isso até por questões financeiras, porque acaba sendo uma barreira, por exemplo, um aluno que quer fazer em outro estado, e aí ele vai ter os gastos, né? Para viagem, para hospedagem, alimentação, e hoje não, com o Enem ele consegue fazer essa prova muitas vezes na cidade dele, no bairro dele, então acaba também facilitando nesse sentido. E a pontuação que ele cria, que ele tem, lhe permite então disputar todas as vagas do Brasil, do Nordeste, né, ao Sul, em função do que ele alcança, né? Sim. Da pontuação que ele possui. E a tendência é justamente essa, né? Com o tempo, já tem, por exemplo, as universidades federais, hoje é 100% o Enem, mas também a Unicamp, aqui no estado de São Paulo especificamente, a FUVEST, eles também já utilizam o Enem, não totalmente, mas também utilizam para que esse aluno possa ingressar na universidade. Porque na verdade a gente tem essa vergonha nacional de que a escola pública teria que ser pública. Nós temos um sistema público muito intenso, nós temos hoje todas as crianças e os adolescentes, em princípio, né, na escola pública, mas para ingresso na universidade pública, você não consegue direto. Tanto que as escolas públicas, hoje como a USP e a Unicamp, estão criando então as cotas, né, para o ingresso dessa comunidade que frequenta a escola pública, que ela possa também ter acesso à escola pública, que não é paga pelo Estado, né? Também esses alunos tenham condições desse processo. E o Enem certamente... Sim, né, e pela minha experiência também hoje eu vejo que o Enem, ele está fazendo também com que esse aluno de escola pública, ele também se sinta parte. Hoje ele cogita prestar um vestibular, fazer também uma universidade. O que até pouco tempo ainda parecia assim, ele não se sentia parte daquilo, né? Não tinha esse sentimento de pertencimento. E hoje ele também já tá indo atrás disso. Nós democratizamos, Exato. de certo modo, ainda não é perfeito, mas democratizamos no país o acesso, né, à escola pública. Para você ter uma ideia, Luciana, quando eu ingressei na faculdade, nós éramos, em todo o Brasil, 120 mil estudantes. 120 mil alunos no Brasil. Hoje nós estamos chegando a 6 milhões, passando de 6 milhões de vagas, né? Vagas, não é só alunos, né? Não são alunos, né? 6 milhões são alunos no Brasil todo. Quer dizer, hoje então o acesso aumentou. Porque com 6 milhões ou 7 milhões de alunos possíveis, né, no sistema, você então permite uma quantidade muito grande de... Tanto que hoje é algo possível, né? Aspirar a ingressar numa faculdade é algo hoje acessível, eu diria assim, a todo e qualquer. E que bom, né? Porque acho que todo mundo ganha. Eu, por exemplo, que venho de uma universidade federal, eu sinto a diferença também, porque é um grupo bastante heterogêneo também. Né? Eu acho que isso acaba todo mundo ganhando com essas novas oportunidades. No Brasil é o conjunto, né? Sim. E a luta pela cidadania é de todos. Então, nesse sentido, também o sistema educacional público deve ter essa alternativa, né, de acesso a todos. Claro que aí sempre vem a questão da competência mínima, né? Aí que entra então um pouco a sua contribuição. É possível um aluno melhorar as técnicas de redação para ele ter um desempenho melhor qualificado no exame do Enem? Com certeza, né? Primeiro é importante a gente também tirar essa ideia de que o aluno que não sabe escrever é o aluno de escola pública. Não é verdade, né? Hoje, pela experiência que eu tenho, eu vejo que a dificuldade de escrever uma boa redação, especificamente no Enem, né, que a gente está aqui pensando, é também do aluno de escola particular e do aluno de escola pública, né? Então, sim, tem que pensar o quê? Eu acho que ainda existe um imaginário muito, muito predominante de pensar ainda, para produzir uma boa redação, o que é um bom texto? É um texto que está de acordo com critérios gramaticais, ortográficos. E não só, é também, claro. Tanto que no Enem são 5 critérios de avaliação para a redação. E um deles é a parte gramatical. Então, quais são os 5? Tem outros aspectos também. Primeiro, então, a parte gramatical é um aspecto fundamental, então, que tem que pegar firme no aluno também. Ele tem que conhecer a gramática. Ele tem que conhecer a gramática. Mas também ele tem que ter uma leitura, né, uma leitura que a gente diz leitura de mundo, né? Ele tem que ter um repertório sociocultural. Por quê? Porque a proposta do Enem, ele sempre traz um problema social.
Né? Uhum. Então, em geral, é o quê? São temas relacionados com o cotidiano desse aluno, né? São temas atuais. Então, são temas que afetam direto ou indiretamente esse indivíduo. Né? Então, ele precisa estar inserido e refletir sobre os próprios problemas dele. Né? Porque ele tem que se posicionar, porque na verdade um problema como esse exige que o aluno que faz a redação se posicione. Sim, ele precisa criar uma tese e ele precisa se posicionar a respeito daquilo. Né? Dizer se ele é a favor, se ele é contra. E, especificamente no Enem, precisa ter uma proposta de intervenção. Né? Ele precisa trazer... Explica melhor isso. O que é a proposta? É a famosa solução para o problema. Né? Que eu particularmente não gosto de utilizar o termo solução porque assusta um pouco o aluno. E não, o que o Enem quer? Que você traga sugestões para o problema. Né? E são problemas que nos afetam direto ou indiretamente. Né? Então, que dá para resolver. Né? Então, não, perfeito. Então agora, vamos pensar então, quais são os 5 critérios? Tá. Então, é a parte gramatical, a grosso modo, é a parte gramatical, tem a parte de coesão, então tem que ter um texto claro, né, que o público consiga compreender, né, o seu leitor. Começo, meio e fim, né? Que tenha começo, meio e fim, né, as partes estejam ligadas, a coerência. Né? Então, ele tem que ter uma boa leitura também da própria proposta. Esse, ao meu ver, é um dos maiores problemas no Enem hoje. Não é à toa que teve aí um número alto de fuga ao tema. Porque a proposta não é só a redação não é só escrita, mas é também leitura. Então, está avaliando esses dois aspectos, a leitura e a escrita. Se o aluno, ao se defrontar com a leitura que solicita a redação, ele a ignora, ele já está com 0. Já está com 0. Ele é eliminado. E aí ele é eliminado do processo seletivo, né? Exatamente. Não é só com esse da 0 nota. ele está fora. Ele está fora do processo seletivo, né? Ele não tem... Quais são os outros critérios? Então a parte de argumentação, então que é essa parte do repertório sociocultural que ele tem, que é a parte de leitura, é a parte de gramática, é a parte de coesão, e a parte de coerência e a proposta de intervenção. Então, um dos critérios é só para avaliar como ele consegue fazer essa proposta de intervenção. Sim, na verdade, então, o sistema educacional, com o que você está preocupado, deve ter atenção a esses critérios. Porque são critérios positivos. Quer dizer, quando você imagina que a redação não é um texto literário, bonito, né? que encante pela sua estética, não. Pode até ser. O que importa é que o texto seja um texto também com essa dimensão de engajamento, de envolvimento do aluno com a sociedade. Com a sociedade. E é importante também dizer que o Enem ele é o único que você não pode ferir os direitos humanos. Né? De todos os vestibulares, ele é o único. Então, isso também é importante, né? Porque além dele se inserir e discutir questões, problemas sociais, ele não pode ferir. Então, ele não pode trazer uma proposta que fuja, né? Que vá ferir os direitos humanos. Claro, e aí você entra... Porque isso também é fuga. Claro, a questão racial, né? Porque nós, na verdade, nós temos um país, a gente sempre esquece disso, né? O Brasil é um país com 52% de afrodescendentes, né? Na verdade, você tem, então, essa população de origem, né, da escravidão muito mal implantada e muito mal tirada do país, quer dizer, ela ainda tem sequelas profundas na vida nacional. 52% da população, né, é vítima, e nós sabemos que no Brasil existe um racismo oculto. Né? Se você começa a permitir, na formação dos nossos jovens, né, que essa questão se estabeleça, inclusive nos instrumentos de avaliação, você está assim, prejudicando, né, o próprio crescimento da nação enquanto nação coesa, né? Direitos de todos, né? E com o próprio gozo desses privilégios como conjunto de nação. Sim, e esse critério acaba contribuindo como um papel social mesmo, né? Não só apenas para passar no vestibular, especificamente. Claro. Bom, você já mencionou na questão das dificuldades que nós temos na redação, que o jovem tem na redação, que ele está superando, né? Eu mesmo tenho acompanhado nos programas que nós temos no PIRA 21 de concurso de redação. Então eu entro nesse processo como parte do grupo que cuida da educação no comitê, no PIRA 21, percebo que crianças do ensino fundamental, são as crianças que têm de 6 anos até 12, 11 anos, estão com uma redação boa. Eu diria assim, houve uma elevação do padrão da redação porque se está se cuidando bem desse processo na nossa escola.
Mas existem, então, os problemas. Você citou primeiro que é o imaginário, né? Quer repetir? Tá. Então, é o imaginário que se tem ainda do que o que é uma boa redação, que é focar, ainda as aulas, infelizmente, a gente foca ainda muito na parte gramatical. Então, precisa sim, a redação é uma técnica também. Então, como toda técnica, precisa praticar, né? Precisa desenvolver. E é o quê? É o aluno fazer mesmo toda semana, né? Tentar fazer sempre uma redação, ter o feedback sempre do professor, né? Ele reescrever, fazer uma reescrita dessa redação é importante também. E não é um processo fácil, não. É um processo que exige mesmo do aluno. Sim, e antes da gente continuar já no segundo bloco esse processo, a gente se esquece de que toda a profissão, mesmo um casal que resolve se casar, né? A comunicação é básica. Quer dizer, você tem que ter essa noção de que a comunicação não é simples e que ela tem toda uma própria, paradigmas próprios, né? Referências próprias que são fundamentais. Quando você está numa empresa, você ingressa no mundo do trabalho, a comunicação ela é básica. Imagine na construção civil. O mestre de obras tem que saber se comunicar. Claro, a comunicação é oral nesse caso, mas ela também tem a comunicação escrita, que é o domínio de alguns equipamentos, alguns recursos técnicos da construção civil, que exige a interpretação de um texto e depois a comunicação desse texto para o conjunto daquelas pessoas que vão se associar na execução daquele empreendimento. Quer dizer, a redação, ela é, eu diria assim, um dos elementos vitais para qualquer tipo de atuação que vai do casamento, ser pai e ser mãe, na linha, né, de se comunicar com os filhos em todas as idades, até no exercício mínimo de qualquer profissão. Bom, nós estamos então hoje recebendo em nosso programa a professora Luciana Rugoni Souza, especialista em redação e que está focando a sua competência nesse momento da vida dela na questão da redação do Enem, que é esta grande prova nacional chave que permite então aos alunos de todas as escolas brasileiras, públicas e privadas, o acesso não só à universidade pública, mas também à universidade privada. Daqui a pouco o Enem vai valer também para ingresso no mercado de trabalho, quer dizer, é uma questão de processo, né? Então nós estamos hoje com esta especialista nos dando indicações de como é que funciona esse processo. No próximo bloco, nós vamos tratar um pouco mais da técnica. Quais são as técnicas que são treinadas e trabalhadas para o domínio desta técnica da redação nesses concursos nacionais. Fique aí, voltaremos em um segundo. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Olá, obrigado por nos ter aguardado. Nós estamos hoje entrevistando a professora Luciana Rugoni Souza, que é especialista em redação do Enem, que é essa prova vestibular. E nós vamos agora entrar na questão das técnicas, que são recursos necessários, que são aprendíveis, que são desenvolvidos, né? Ninguém nasce com o dom da redação. Então, Luciana, como é que você então trabalha nessa sua área de atuação o desenvolvimento dessas técnicas? Bom, primeiro eu acho que é uma técnica que deveria ser desenvolvida desde cedo, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que, não, só quando eu for prestar vestibular que eu vou tentar aprender a escrever uma redação. Não, é um processo que tem que ser desde cedo e sempre pensar, eu vejo pela experiência que eu tenho com os meus alunos, sempre mostrar que a redação é um diálogo. Você está dialogando
com possíveis leitores ali. Claro. Né? No caso da redação do Enem, você está falando com um público aí diverso, né? Então, por isso também que tem que ter uma redação o mais claro possível, né? Porque você vai persuadir, você está querendo convencer o seu leitor de um certo ponto de vista. Então, você tem que trazer exemplos, você tem que argumentar. Então, tem que focar nessas questões também. Porque muitas vezes o aluno vem querendo só saber a estrutura, né? É uma dissertação, tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão. Mas é focar em como a gente desenvolve cada uma dessas partes, né? Na introdução, o que é importante ter na introdução? É preciso contextualizar. Porque você está falando com um leitor universal, então ele precisa tá inserido naquela temática. Então, você precisa apresentar esse tema para o seu leitor. E a introdução, ela é uma introdução do que vem. Se você introduz e depois trata de outras questões, né, aí você já compromete a coerência. Exatamente, Né? que é um critério da redação. Isso, então ele tem que estar todo ligado. O texto é uma unidade, né? Ele tem começo, meio e fim. Talvez uma das técnicas mais importantes seja o próprio aluno que está redigindo prestar atenção crítica no que ele está fazendo. É uma das possibilidades também. Ele tem que refletir sobre a função daquele texto. Né? Porque muitas vezes ele pensa, é só uma redação, eu pego o tema e discuto. Não, você tem que entender que é um texto que vai ser lido por alguém, né? Então precisa estar claro, você tem que persuadir. Lá, por exemplo, no CRIAR, a gente utiliza muitos... cada aula ensina um tipo de parágrafo, por exemplo, né? Como fazer? Então existem N maneiras de fazer aquele parágrafo. Então a gente desenvolve cada um deles. A introdução, também existem diferentes formas de fazer. Aí o aluno ele vai encontrando aquele que ele tem uma afinidade maior. E isso vale também para a conclusão, evidentemente. Sim, para a conclusão. E no Enem, especificamente, em geral, a conclusão é onde o aluno faz a proposta de intervenção. Tá, e claro, isso aí tem que estar atento e elaborar. Então, ele tem que fazer então uma elaboração prévia, né? Pode ser um rascunho, pode ser mental, para poder então caminhar, de texto, né? Um projeto de texto, para caminhar então na própria elaboração da redação. E entender que cada parágrafo, na verdade, é um complemento ao anterior, né? Isso é uma dificuldade ainda. O aluno ainda tem o costume de fazer, a gente costuma falar que é em bloco, né? Ele põe um parágrafo, põe outro e não tem uma relação entre ele. E tem que entender que, na verdade, você tem que desenvolver, né? Na verdade, a gente tem que ter claro que a redação não é uma linguagem oral. Quer dizer, a linguagem oral é a nossa comunicação de todo dia. Sim. A redação tem regras próprias, é outro desafio. Nós temos que ter, claro, o domínio desse desafio, porque nem todo mundo... Não é falar e redigir, você colocar no texto o que você fala. Né? A redação exige, então, o domínio dessas técnicas. Me diga uma coisa, outra questão importante, Luciana, é o próprio professor. Na verdade, o segredo da redação são os professores, é dado pelos professores que lidam com a redação desde o começo da formação desses jovens alunos. Existem possibilidades de se trabalhar com esses professores, o domínio também de todas as técnicas existentes para a redação? Com certeza. Eu vejo pela minha própria experiência, eu como professora de redação e também ter a experiência de ser avaliadora, isso já traz um olhar diferente até para trabalhar com os alunos, né? De mostrar também esse outro lado. Então é possível sim fazer treinamentos, né? Com os próprios professores para desenvolver esses alunos. E você mesma está ligada aqui na cidade de Piracicaba com uma unidade educacional chamada CRIAR Redação. Evidentemente que você, ao oferecer esses recursos, tudo exigem custos, mas é possível, eu imagino, se houver interesse, por exemplo, do sistema público, de se avaler desse recurso do CRIAR Redação para um programa de formação desses professores, inclusive levando em conta que o sistema público não tem recursos, não é uma questão aqui de... Né? Existe essa alternativa? Com certeza. Agora a gente está aqui com o CRIAR. O CRIAR é uma escola especializada em redação em língua portuguesa e um dos nossos objetivos é justamente a valorização também da língua portuguesa e de poder contribuir para o melhor desenvolvimento desses alunos e nosso propósito é justamente propor treinamentos, inclusive gratuitos para esses professores, né, para contribuir também para a comunidade e para a cidade aqui de Piracicaba. Na verdade, eu me recordo, quando a redação foi introduzida, né,
como um elemento vital, houve muito problema. Por exemplo, os alunos já preparavam redações prévias, com especialistas, com a família e tal, para ir para o vestibular, já com aquilo já definido. Claro que isso foi logo percebido como um equívoco, não é por aí que se resolve o problema. Ainda existem jovens que acham que podem, né? O fato é que agora, como as redações estão cada vez mais contextualizadas, né? Elas são propostas no contexto do momento, naquilo que está acontecendo no país, naquilo que está acontecendo no mundo, e exige então uma tomada de posição do aluno, redator, né? No que tange a tentar solucionar, propor soluções de problemas. Na verdade, a redação tem que ser um processo criativo no ato da criação. Quer dizer, o jovem tem então que se desenvolver esse processo, né, a partir, eu diria assim, do momento em que ele é desafiado a enfrentar aquele tema. É comum, por exemplo, sempre me chegam para mim, mas que tema você acha que vai cair, né? Sempre tentar adivinhar que tema. A gente tem N sugestões justamente porque a gente sabe que vai cair algo atual, mas não é esse o propósito, né? A gente tem que estar treinando esse aluno para que, de fato, ele possa, no momento da prova, se identificar com aquela proposta e fazer a partir daquilo. Perfeito. Uma coisa também sempre aparece nas redações, aquelas citações. Né? O aluno já chega com uma citação pronta, Aristóteles, o Bauman, que está na moda agora, e não é ruim colocar, desde que tenha relação. Né? E às vezes, principalmente o Enem, ele valoriza muito o repertório do próprio aluno. Às vezes é um filme que ele assistiu, às vezes é alguma coisa que ele vivenciou, às vezes é muito mais rico ele trazer isso para a redação, para argumentar, do que ele trazer uma citação pronta, com essa ideia de, eu já vou levar porque o tema é esse, já leva uma proposta. Talvez o que ele tenha que fazer é não ser tão dominado pela linguagem do celular. Bom, nós entrevistamos hoje a professora Luciana Rugoni de Souza, ligada aqui em Piracicaba ao Criar Redação. Ela é uma especialista em linguística, fez a graduação e o mestrado dela na UFSCar, aqui em São Carlos, e é alguém que tem uma experiência bastante rica, embora jovem, né, nesse processo da redação, e que hoje nos traz elementos importantes para os nossos jovens, não só véspera de vestibular, mas em todo o processo da sua vida, as técnicas da comunicação a partir da redação, ou pela redação, ou através da redação. Nós queremos agradecer muito a disponibilidade que ela teve nesse processo e convidar você a continuar conosco nos próximos momentos em que esse programa vai ao ar ou vai ao som, né, vai à nossa sociedade, na sua comunicação, para que você então aproveite os temas que nós enfrentamos aqui, o debate que nós realizamos na cidade de Piracicaba sobre o Pensando Educação. Você sabe que esse programa ele é público, ele tem uma dimensão pública. E você pode se valer, se você quiser ter acesso a este programa, tanto na versão áudio, né, como na versão visual, a TV ou o rádio. Você pode entrar no site da Unimep, www.tvunimep.com.br, e lá no Pensando em Educação você terá acesso a este e aos programas anteriores que você tenha interesse. E você pode também se comunicar conosco por e-mail, pelo e-mail da Unimep, tvunimep@unimep.br, e você dá sugestões, solicitar inclusive complementos daquilo que nós estamos tratando, para que a gente possa inclusive aprofundar num próximo programa. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima vez.